certo, assim, sentia a luz muito forte. E daí o pai, ele começou a fazer para mim teatro assim de sombra. Ele fazia à noite assim contra a parede com vela, fazia com as mãos e com papelão, teatrinho de sombra. Eu comecei a me interessar e ele fazia eu querer sempre ficar vendo, mesmo sendo à noite, né? Aí eu comecei a não botar mais a mão no olho, ele começou a me dar livros e coleção de livros e bastante coisa para desenhar, lápis, e eu adorava os lápis de cor. Ele dava de 48 cores, o máximo que tinha, e eu desenhava, e daí dessa forma eu fui começando a enfrentar a claridade, enquanto de outras formas eu não tinha conseguido. Foi de uma forma tão assim sutil que me ajudou muito na ocasião. E quando eu entrei para a escola com 6 anos, eu já sabia ler, porque aprendi a ler, de tanto eu pedi para ler para mim, eu aprendi a ler sozinha por causa dele e das coleções de livros, de tudo que ele comprava para mim. Foi muito... talvez se ele não tivesse feito isso, eu tivesse ficado com alguma deficiência grande, né? E o que ele comentava com Solinho, assim, na época, tu te lembra? Que ele às vezes se exibia com o Salim, que disse para ele estava às vezes comentando e falando inglês, tudo, porque eu era muito metida, estava sempre no meio deles. Ele disse assim: minha filha tem 8 anos e já leu Dostoiévski. Tá, e aqui esse episódio do colégio de aplicação, como é que foi? Na época, quando estava na aplicação... Lembras do ano? O ano foi depois da ditadura militar, que os nossos professores foram presos, e daí veio um diretor substituir o professor Luiz, e daí a gente tinha acesso à biblioteca da universidade, né? Que os alunos da aplicação tinham acesso. Eu fui da 3ª turma, eu acho, da aplicação. E eu li O Menino de Engenho, e outras alunas leram, né? De 10, 11 anos. E daí foi denunciado que a gente estava lendo um livro pornográfico e fecharam a biblioteca para os alunos do colégio de aplicação, porque Menino de Engenho, de José Lins do Rego, era um livro que não era para a gente. E o pai comprou a maior briga com o diretor, com tudo, porque disse que livro nunca poderia ser proibido o acesso. Foi a mãe de uma aluna, assim, que eu não vou dizer o nome, porque... Mas o pai... E o diretor quem era? Era o Tambosi, era o que substituiu, né? Porque naquela época os professores foram todos assim, a gente era chamada para dizer se o professor falava em comunismo e coisa desse tipo, né? Só que não havia nada disso, só da cabeça deles, né? E o pai, ele custaram abrir a biblioteca de novo para a gente. Fecharam a biblioteca para os alunos da aplicação. Por causa disso. E tu te lembras de alguma outra passagem mais assim, insólita, do pai, assim, sobre... Do pai eu me lembro que como eu comecei a ficar assim muito chegada por causa desse problema que eu tive da visão. Ele era sempre convidado assim para patrono, paraninfo das turmas do Colégio Catarinense, do Instituto Cação e tudo. E eu ficava agoniada porque ele ainda não tinha terminado o discurso, não tinha feito. Onde é que está o discurso, pai? Porque eu sempre ia às formaturas com ele, com a mãe, né, com ele, assistir. E ele dizia sempre que estava na cabeça. Na última hora ia para a máquina, e batia o discurso e saiu o discurso. Mas até lá eu ficava bem agoniada.
naquela época, né, eu tinha uns 6, 7 anos, 8, 9, 10. E também meu aniversário, que era sempre, eu faço 28 de dezembro, sempre era a época que ele era paraninfo patrono. E daí as festas eram bem grandes, os alunos iam, e ele convidava os alunos todos. E era muito bom. Uhum. E essa época a gente morava onde? Nessa época a gente morava, na época do meu acidente, na Bocaiúva, e nas épocas dessas formaturas era na Almirante Alvim. Uhum. A casa era grande? Como é que é? Qual é a lembrança A casa era enorme, a gente andava até, a minha irmã andava de bicicleta dentro de casa, era do Aljor Luz a casa da Almirante Alvim 16, era linda a casa, estava sempre cheia, sempre tinha festa, sempre recebia os alunos. Uhum. E tu te lembra alguma coisa daquelas reuniões que eles faziam, dos escritores da época, assim? Eu me lembro, eu era bem pequena, da época que filmaram o quintal lá de casa, o varal, a empregada da janela, o varal, da época do preço da ilusão. Eu acho que tinha uns 6 anos nessa ocasião, mas eu me lembro. Nessa época a gente morava lá na rua Bocaiúva. Fizeram cenas lá em casa e almoços e... E das reuniões dele de escritores lá na Almirante Alvim, assim, rolava sarau, alguma coisa assim? Eles tomavam vinho do Porto. O pai gostava de vinho do Porto e eles conversavam sobre literatura, sobre... O pai gostava de recitar alto e ele não gostava muito que a voz dele não saía boa, porque ele gostava de falar bem. Mas ele não tinha boa dicção, é isso? Ele tinha, mas é porque ele era um pouco rouco, né? Porque ele fumava e também, por causa do pó de giz, ele dizia que era do pó de giz. Uhum. Tu lembras de alguma poesia que ele falava alto? Eu me lembro dele recitando o Às 5 em ponto da tarde. Como é que é? Fala um trechinho. Às 5 em ponto da tarde, o rio trajo la branca sábana, às 5 em ponto da tarde. Ele adorava essa. Uhum. Essa é do... Garcia Lorca. Né? Uhum. Tá. E do colégio de aplicação, tu lembra de alguma coisa assim, mais alguma passagem lá? Bom, eu lembro da época em que os nossos professores foram presos e que a gente ia para frente lá da penitenciária mesmo, tinha 11, 12 anos, para dizer que não era nada assim, e a gente ficou, participou eu me lembro que nós participamos junto com a passeata do Instituto daquela noite que o chefe da UNE foi preso, o diretor da UNE, né, daqui, e que foi o Jaraguá, o Bauru, e que foi o pai, que era diretor da filosofia, que junto com o general Rosinha ajudou a soltá-los. Que depois de muitos anos eu cheguei a trabalhar com o Dr. Norberto Bauru, e ele se lembrou desse episódio, que foi o pai que foi com o Rosinha libertá-los junto, né, como representante da universidade. Uhum. Eu me lembro disso. Mais alguma coisa que você te lembra assim disso? Já tinha Olimpíadas no teu período, não? Nós tínhamos jogos, mas não era ainda tido como Olimpíada, né, como foi formalmente depois, era uma coisa mais simples, assim. Era só... Aliás, eu era muito ruim em competição, só jogava xadrez com o Lídio Martins Calado. E onde é que era o colégio nesse período? Nesse período o colégio era de madeira ali, atrás da Faculdade de Filosofia, né, o prédio a construção de madeira, e tinha uma marcenaria. Eram 3 prédios de madeira só, né? 3 assim, construções.
Depois é que foi aumentando. Te lembra de algum professor da época, dos nomes dele? Eu me lembro do professor Filomeno, da professora Rosinha, do Luiz, da Eliane Dornibus, que era casada com o Luiz, né? Da Ivone Daquino, do Milton, também Daquino, do Carlos Humberto Correia de Desenho, que era rabugento, bravo, não deixava a gente no banheiro. Quem era o Da diretor? Estela Naspolini. Eu tive vários diretores. Eu tive o Luiz, né, que foi o diretor, que era o irmão da Rosinha, né? Tive depois a Estela Naspolini, também foi diretora. Depois eu peguei esse Tambose, né, que era assim bem brabo. E tinha esse... Depois teve outros diretores, teve aquele Simão Hess, mas esse até era gente boa. Uhum. Tá. Professor, então o senhor estava falando que então as Olimpíadas ajudavam nessa integração de família e professores e alunos, né? Ah, sim. A gente conseguia trazer os pais, os professores se prontificavam a vir fora de hora, quando a sua sala ia participar de algum evento, né, que já estava, a participação do colégio era totalmente mudada, os horários, ninguém queria saber de mais nada, era só participação dos alunos, os alunos vibravam. Cada aluno tinha um uniforme, além do uniforme do colégio, cada um fazia um uniforme lá e criavam uma série de coisas que surgiam deles, né, que a gente nem tinha como no programa, né, certas atividades que eles sugeriam, os professores levavam para as outras turmas, levavam para a direção e aquilo de repente era uma atividade que né, empolgava todo mundo. A expectativa dos alunos, assim, antes das Olimpíadas? Antes era para criar certas... porque os professores já começavam a trabalhar dentro da sala alguma coisa dentro da sua disciplina, com a sua disciplina e a Olimpíada. Uhum. Então, aquilo ia funcionando de uma forma impressionante, sabe? Mas nessa época da criação das Olimpíadas, quem assim eram os professores que organizaram? Porque antes, pelo que eu sei, tinha os jogos, né? E depois foi transformado em Olimpíadas, como o senhor falou, até que levaram a tocha, né? O senhor Sim. Era dessa comissão, digamos assim. Mas quais eram os outros professores que trabalharam com o senhor assim nessa... A Maria Elza, que tinha um professor, porque até então, depois o colégio foi aumentando, até então era eu cuidava da parte masculina, os meninos, e a Maria Elza atendia a parte feminina, os meninos. Depois, mais adiante, já foi necessário 2 professores homens e 2 professores mulheres, né? Então isso... O senhor lembra quem era? Quem era esse professor? Não sei. Assim de cabeça não sei. Toninho veio depois, eu não sei quando o Toninho veio, mas ele veio depois. Tem o Newton Poeta também, O né? Poeta veio depois, foi fazer o curso superior em Curitiba, quando voltou, fez o Newton Poeta fez até concurso para ser professor de colégio de aplicação, né? E outros professores, assim, no momento. Professor, e o senhor lembra assim de algum nome embora as Olimpíadas, eu acho que o objetivo principal não era a competição, né? Acho que
o objetivo principal era até mais pedagógico do que... Não sei, né? O senhor pode falar sobre isso, mas o senhor lembra de algum aluno assim que depois veio